E aí, pessoal, estamos começando mais uma live pela página Temos. Hoje a gente vai ter a presença ilustre da Raquel Finco, que ela é produtora, é coordenadora de produção em várias produções. Essa semana a gente está falando sobre coordenação de produção. A gente vem falando aí ao longo da semana sobre essa profissão que é tão importante, né, para a realização de um filme, de uma novela. Estamos aí, o Guto tá entrando aqui. E aí, Guto? Guto, ele trabalha já há muitos anos na TV Globo como coordenador de produção e ele vai estar aqui para falar com a gente um pouco sobre essa diferença entre o coordenador de produção no cinema e na TV, que é o caso dele. Vamos esperar agora aqui entrar a Raquel. Raquel disse que não está aparecendo, tá? Deixa eu pedir para ela atualizar aqui, só um segundinho. Perfeito. Gente, então, Raquel, ela trabalha como coordenadora de produção em cinema, e ela já trabalhou, eu vou passar um pouquinho para vocês do currículo dela, das coisas que elas fizeram, vocês já acompanharam na publicação ao longo da semana, mas eu acho que é legal a gente falar. Ela trabalhou em longa-metragem no filme Sai de Baixo, agora em 2018, no filme Boca de Ouro, em 2018 também. E também para programas de televisão, ela fez o Saideira, do Canal Brasil, a segunda temporada, Super Bonita, do canal GNT. Olha a Raquel aqui entrando para falar com a gente, a entrada dela. E vamos, que hoje a live vai ser bem legal. Acho que a gente vai falar muita coisa bacana. É a primeira live que a gente faz sobre produção aqui no canal, produção sem ser... E aí, Raquel? Boa noite. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Tudo bem? Tudo. Como é que você tá? Preparada aí para essa live? É a primeira live que você faz ou não? Primeira live de todas. Mentira! Estamos tendo o prazer de fazer parte da sua primeira live da vida. Ficou até um pouquinho nervosa, mas. Imagina, fica tranquila que vai ser ótimo esse papo aqui. Eu estava apresentando um pouco, Raquel, dos trabalhos que você fez, né? A gente apresentou na página ao longo da semana. Falei um pouquinho sobre esses trabalhos que você fez como longa e também nos trabalhos para televisão. E aí eu queria primeiro que você começasse se apresentando, né? Para quem não te conhece, para quem conhece vai ver um pouquinho mais, para quem não te conhece vai te conhecer agora. Falando um pouco sobre de você, enfim, vamos lá, tá contigo. Boa noite a todos. Meu nome é Raquel Finco, eu sou coordenadora de produção, como o Andrei falou. Eu sou do Espírito Santo, então eu vim para o Rio fazer faculdade de cinema, eu fiz UF. E aí, depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar no mercado. Enfim, no início eu fui fixa de uma produtora de publicidade, fazer assistência de atendimento. Aí de lá pulei para assistência de direção, fiz 2 anos de assistência de direção. E aí, a partir de 2012, eu comecei a fazer produção mesmo, assistente de produção. E aí fui subindo. Acho que a minha primeira coordenação de produção foi em 2015 ou 2016, né? Assim, Uhum. começando, e aí de lá para cá eu tenho feito coordenação de produção, já fiz também assistência de produção executiva, mas o que eu normalmente faço é coordenação de produção. Qual foi esse primeiro projeto que você começou como coordenadora? Eu fiz o Super Bonita como coordenadora, mas o Super Bonita era bem pequenininho, assim, a equipe era pequena, sabe, assim, programa de TV, né? Então, para a longa, foi o Partiu Paraguai, foi o primeiro longa que eu fiz como coordenadora. E aí, eu acho que no mesmo ano foi o Odeio Segundas também, que eu fiz como coordenadora. Uhum. Foram projetos bem legais, assim, que eu aprendi bastante. Eu imagino, né? Você deve ter sentido a diferença, né? Em trabalhar em um longa-metragem, estando num programa de TV. Uma produção pequena também porque é um programa para TV a cabo, né? Então Sim. são produções menores, né? Diferente talvez das produções que a gente vai falar amanhã com o Guto, né? Que são produções para TV, mas de maior escala, né? E o legal, assim, que eu mais senti pulando da assistência de produção para a coordenação foi que o coordenador realmente ele precisa pensar à frente, sabe, nas coisas junto com o diretor de produção, né, que é o chefe dele,
precisa pensar nas coisas que vão acontecer. O assistente, ele mais executa, né? Assim, então, ele ou é responsável pela prestação de contas da verba à vista e ele tem que ficar fazendo as prestações, é responsável por comprar os consumos e tal, mas tudo tem coordenador de transporte também, mas tudo é meio supervisionado pelo coordenador de produção. Então, o coordenador Uhum. tem que pensar mesmo sobre tudo antes dos problemas acontecerem, tá sempre ali dialogando com o diretor de produção para as coisas funcionarem. Legal. Você tocou agora, falou de algumas outras profissões também, né? Eu acho legal, assim, vamos explicar para as pessoas, quem não entende ou quem não conhece, né? Como funciona o departamento de produção de um filme, né? Assim, a gente sabe que produtor não é um só, né? Existem vários produtores com funções diferentes e todos eles, assim como todos os outros departamentos, trabalham juntos para a gente poder realizar um filme, um programa, uma série, enfim. É, como é que é o departamento de produção dentro de um filme, né? Quais são os diferentes tipos de produtores que trabalham juntos, do qual o coordenador de produção faz parte também, para a realização de um filme? E eu não tá cortando um Eu acho que, pouquinho para mim. Cortou um eu acho que pouquinho caiu um para mim, pouquinho. Andrei. Pronto, agora voltou. Fica tranquila que isso acontece. Já estamos acostumados já a essas travadinhas. Mas você chegou a ouvir a pergunta? Sobre as É, diferentes para a funções gente que poder estão no filme, né? Isso, para a gente poder entender um pouco como funciona, né, esse departamento, onde o coordenador de produção está inserido. Eu acho que, assim, para começar a gente pensar num filme, ele primeiro é captado, né? Assim, ou mesmo que venha de um player e tal, então passa por uma produtora, uma empresa que tem o seu produtor, que é o dono da produtora, né? Então, assim, já começa ali. Porque o nome produtor pode ser de várias funções, né? É uma Sim, palavra muito ampla. Mas em cinema a sim. gente chama de o produtor do filme, o dono do projeto, né? Assim, é aquele que foi atrás, buscou, fez o projeto. E aí, quando você começa uma produção, você tem o produtor executivo do projeto, que normalmente uma produtora ou produtor, né, da empresa, da produtora empresa, às vezes tem vários projetos na casa. Então, ele não tem como dar conta, assim que começa uma produção de filmagem, de dar conta do orçamento daquele filme ali e tocar a produção nesse sentido, sendo que ele tem outras coisas, né? Às vezes está finalizando um outro filme, às vezes já está captando para outro, enfim. Então entra a figura do produtor executivo para o filme. O produtor executivo é o cara que é responsável pelo orçamento do filme, né? De todos os Uhum, departamentos. E aí, uhum, dentro disso, o diretor de produção é o responsável da produção. Então, ele responde diretamente ao produtor executivo e ele é o chefe do departamento de produção. E aí, abaixo do uhum, diretor de produção está o coordenador de produção, que responde ao diretor de produção e acima ao produtor executivo. Então, esse orçamento de produção que o diretor de produção recebe, ele precisa ser gerido. E uhum, como o coordenador de produção é o braço direito do diretor de produção, acaba que aí que vai de caso em caso. Tem diretor de produção que compartilha o orçamento com o coordenador, tem diretor de produção que não gosta, que fica só para ele. Mas o importante é que mesmo que o diretor de produção não compartilhe o orçamento, ele vai dar algumas funções para o coordenador de fechar, seja equipamento de câmera, de elétrica, maquinária, ou estrutura de set, né? Porque você precisa de barraca, cabide, pranchão, cadeira, né? Estrutura para você montar de camarim ou de um escritóriozinho dentro do set para produção, para assistente de direção, enfim. Então você acaba tendo que também dentro de né, assim, um pouco menor, mas lidar com o orçamento. Ou pode ser que o diretor de produção realmente compartilhe tudo com você do orçamento, né? Porque quando a gente fala orçamento de produção, diferente do orçamento que vai para arte, ou diferente do orçamento que vai para figurino, que vai ser só gasto com figurino, orçamento de figurino, de arte só com arte, o de produção, ele é
tudo de pessoas que não têm pré também. Então, assim, o orçamento de produção tá o equipamento de elétrica e maquinária, tá o equipamento de câmera, né? É a produção que negocia e fecha. Então, conversa com a fotografia para entender o que tem dentro do orçamento, o que pode, o que não dá, negociar, mas precisa disso, mas não tem, então o que a gente vai Mas tirar. Então, quem faz isso é o coordenador de produção ou o produtor? Qual dos a produtores, né? responsabilidade, então, é isso que é muito interessante, porque essas coisas são bem fluidas. O responsável, tudo no final, é o produtor executivo, né? Então, assim, mas o diretor de produção está logo abaixo dele. Então, Não é o vai produtor, é o produtor responsável de executivo. produção, responsável pelo... Tá me ouvindo? Eu acho que deu uma paradinha, né? Deu uma paradinha, mas eu ouvi a parte que você disse que o responsável pelo filme é o produtor executivo, não é o produtor. Então, no final das contas, se der qualquer problema, o problema vai chegar no produtor executivo. Ou seja, pode ser que o diretor de produção passe para você, vire e fale, não sei, vamos chutar aí. Tenho 100 mil para equipamento de elétrica e maquinária. O diretor de produção, principalmente em filmes maiores, ele tem muitas funções que às vezes acabam pegando muito tempo dele. Por exemplo, plano de filmagem para bater junto com o assistente de direção, porque não está cabendo dentro do valor que a gente tem de quantidade de semana, então tem que ficar lá mexendo a cabeça, quebrando a cabeça para poder fazer funcionar. Então, às vezes, tem muitas reuniões sobre isso, porque o diretor de produção é o grande responsável na produção para que essas coisas aconteçam. Às vezes, tem reunião com, sei lá, subprefeitura, ou precisa visitar locações antes delas estarem fechadas para poder conversar. Às vezes, tem locações mais delicadas. Então, assim, o coordenador de produção, ele é aquela pessoa mais de base. Então, o diretor de produção pode passar essas demandas para ele, sabe? Uhum. Então, acaba que se o coordenador de produção vai fechar esses equipamentos, por exemplo, pode ser que o valor que ele tenha seja abaixo do que o valor que as locadoras estão cobrando. Então, ele vai ter que passar para o diretor de produção. Se o diretor de produção não conseguir fechar, vai ter que chegar na executiva, porque a necessidade do projeto é diferente da realidade orçamentária que existe ali. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Sabe, se der problema, vai chegar no produtor executivo. Mas existe, sim, essa escadinha que são né, assim, das responsabilidades mesmo. E isso a gente está falando sobre essa responsabilidade financeira, né? Que é esse controle de orçamento, né? Que é isso. Para quem não sabe, né? O plano de filmagem que é feito pelo assistente de direção encontra ali tudo que vai ser filmado, né? Naquele dia, naquela diária. É isso, né? Todas as informações estão lá. Tô certo? É uma ordem do dia. O plano de filmagem, ele tem tudo de todas as semanas, né? Assim, o plano de filmagem, ele é um documento que tem cena por cena, que a gente vai filmar todo dia, durante a semana, durante todas as semanas que a gente for filmar. E isso, às vezes, durante uma filmagem, você pode ter problemas de ou você não conseguiu concluir a filmagem, todas as cenas que você tinha que filmar naquele dia, então aquela cena vai ter que passar para depois, só que o outro dia já está cheio. Então, como é que você vai encaixar? Isso é uma função do assistente de direção, mas que ele tem que dividir com a produção, porque isso afeta na produção. Às vezes, Totalmente. se o assistente de direção não conseguir concluir esse plano de filmagem, sendo que faltou uma cena, talvez a gente tenha que abrir mais uma diária. Mais uma diária, é mais um dia de catering, é mais um dia de equipe, é mais um dia de locação, é mais um dia de equipamento, é mais um dia de um monte de coisa. Então, assim, essas coisas são pensadas. E o plano de filmagem, enfim, para a gente concluir o que é o plano de filmagem, é isso. É esse quebra-cabeça de todas as cenas dentro da quantidade de semanas que você precisa, dia por dia, né, da quantidade de semanas que você vai filmar esse longa. Ou essa E- série, enfim. Mas aí é um planejamento geral, né? Do filme Geral. todo. E aí, para o dia, o que a gente faz para cumprir o dia, a gente tem outro documento chamado Ordem do Dia, que ali tem Uhum. realmente organizado quase que hora por hora, né? Assim, o horário de chegada da equipe, café da manhã, filma tal cena de tal horas a tal horas, almoço tal horas. E esses documentos são feitos pelos assistentes de direção. Mas é isso, sempre
precisam passar pela produção também para entender se existem questões de produção ali que afetam Essa tanto a coisa, ordem do dia quanto o plano de filmagem. essa coisa que você disse de passar, por exemplo, tem um plano de filmagem, aí passou, não deu para gravar isso no outro dia. Isso é uma coisa que acontece com frequência, uma coisa que você já teve que lidar algumas vezes ou normalmente não? Assim, acontece bastante, não é ideal que aconteça, depende de muita coisa, podem ser fatores externos que não estavam previstos mesmo, de tipo, sei lá, um barulho, quebrou alguma coisa, né? Assim, coisas que Chuva. chuva, coisas que possam atrasar. Pode ser que o diretor seja realmente muito mais prolixo e demorado do que se previa. Acontece. Pode ser que o elenco não esteja no bom dia e aí as coisas não saiam do jeito que o diretor quer, né? E aí tem que repetir muito mais vezes. Enfim, pode acontecer por N motivos. O ideal é que a gente consiga cumprir o plano e que os horários que estejam ali dentro da ordem do dia sejam cumpridos. Mas pode acontecer, acontece por N razões, e aí você precisa pendurar essa cena, que é como a gente chama, né? E aí Pendurar essa cena. pendurar a cena. Que E que é aí você você tem que jogar para outro dia. encaixar, e esse encaixe às vezes não é tão fácil assim, né? Então, Mas é geralmente um dia próximo àquele dia de gravação ou já às vezes tem que jogar aí para que outra depende. diária? Se for uma coisa que pode ser feita em qualquer locação, sei lá, é uma rua com matinho, sabe? Pode ser que você tenha outros lugares que tem uma rua com matinho e você consiga fakear, assim, e fazer em outro lugar. Mas se for numa locação, sei lá, você tem uma semana numa locação, depois você não tem mais essa locação, então você tem que fazer com que ele caiba dentro dessa semana na locação, né? Mas já Uhum. aconteceu também situações de que não coube, teve que abrir uma diária a mais, até porque não foi só uma cena, foram várias cenas, assim, que cada dia estourando uma, Nossa. e acabou tendo que abrir. Mas não é o ideal. O ideal é que você consiga fazer tudo dentro do cronograma do que foi pensado. Que foi Mas existe uma planejado. folga orçamentária para prevendo isso, né? Porque assim, tem toda uma despesa, né? Se você fizer mais uma Depende do diária. filme. Tem filme que já começa estourado. Pois é. Tem filme, enfim, aí entram essas várias questões. Tem filme que tem uma folguinha e aí você consegue, dentro dessa folguinha, suprir esses imprevistos. Tem filme que não, né? Uhum. Aí você entra até em questões como, pô, tem filme que você consegue filmar e tal, mas todo o dinheiro que você tinha da finalização você acabou usando para filmar, porque o orçamento não deu, as coisas foram aparecendo e aí depois você precisa de e aí aquele filme fica ali engavetado um tempão até você conseguir mais dinheiro para poder finalizar, mas enfim, aí não é mais minha parte. Mas eu digo assim, pelo orçamento, né? Se foi mal Sim. previsionado, se foi mal orçado, né? Às vezes acontece, você não vai parar a filmagem, imagina, porque aí depois vai ser, o prejuízo vai ser muito maior se você parar uma filmagem, né? Para você Uhum. retomar e refazer as coisas. Uhum. Então você acaba gastando mais dinheiro, enfim. Enfim, é isso que a gente tenta evitar, né? Eu acho que o trabalho de todo mundo, né? Tanto do assistente de direção como gerente de A gente tem produção, um enfim, orçamento e a gente tem que fazer tudo para que as coisas caibam nesse orçamento, mas também é aquilo. O bom profissional vai conseguir fazer isso, mas tudo tem limite, né? Se você recebe um orçamento que não cabe com a estrutura que o diretor, o produtor, né, querem, imagina, se você tem ali no seu orçamento para elétrica e maquinária só um basiquinho e o cara começa a pedir grua, camate, não sei o que, não vai dar, vai estourar, uhum. né? Sim. Então Tem que ser assim, é previsto, isso. né? Hã? Não, eu digo, tem que ser previsto, né? Todas as necessidades. A Mara tá perguntando, Mara, para quem não conhece, é uma das criadoras aqui da página Temos. A gente está junto aí nessa parceria. Ela está perguntando, mas se prevê com antecedência a chuva e os ADs oferecem opção de chuva? Sim, sim, com certeza, mas tem filme que, por exemplo, você não tem opção chuva, né? Assim, tem filme que você
quase só tem externa. E aí já aconteceu comigo de quase só ter externa e não ter chuva, não, assim, não ter nenhum dia que pudesse ter chuva, não ter para onde você fugir de para interna, porque acabou, sabe assim? Então já aconteceu inclusive de chover e aí a gente ter que dar uma folga a mais para a equipe, porque Uhum. choveu e não rolou. Esse é um tipo de coisa que não tem como, né? São coisas que a gente tem que lidar. É uma diária de gravação, por mais que você esteja tudo planejado, tudo certo, sempre alguma coisa, né, desse tipo vai acontecer. Por isso que acho que é legal também, às vezes, sempre fazer essa previsão, né? O O D. ideal, inclusive, é que existam opção chuva realmente o tempo todo, mas principalmente mais para o final do projeto, né? Quando você já esgotou um pouco as opções, fica mais complicado. Principalmente se E tiver externas para o final, né? que a probabilidade, né, não é externa. Às vezes você já vive situações, né? Às vezes você não tem nenhuma chuva na previsão, né? Porque tem todo mundo, por que não consulta a previsão? Pois é, mas algumas vezes a gente consulta a previsão e vê que não vai ter chuva e simplesmente começa a chover. Às vezes começa a chover naquele momento que está filmando. Às vezes é uma cena que às vezes está acontecendo até na praia ou precisa de sol, ou às vezes quebra até a continuidade daquela cena que está sendo gravada, porque fechou o tempo no meio, né? Então são muitas questões, né? Ambiente externo realmente é uma No questão, né, Raquel? Silêncio da Chuva, o do Daniel Filho, que vai ser maravilhoso, inclusive, eu É o acho. filme Silêncio da Chuva que você Silêncio da fez com o Chuva. Daniel Filho. O Daniel queria que todas as cenas externas estivessem nublado em dezembro. No Então, Rio de assim, Janeiro. no Rio de Janeiro. Então a gente teve alguns problemas assim com isso. Só que todos foram contornados. A equipe também era muito boa, sabe? Assim, Uhum. também tem. É óbvio que tem coisas que nem o melhor produtor do mundo, nem o melhor assistente de direção do mundo vão conseguir dar conta. É isso. Tipo, chegou, choveu, não pode chover. A gente não consegue driblar isso. Mas a gente, nesse filme, eu acho que deu para contornar assim, todas as situações, mas era fogo nesse sentido, porque tinha que estar nublado. E era muita cena externa, sabe? Pois Então, é, eu fico imaginando assim, como você agenda, né, previamente essa diária, sendo que você não tem como saber tão previamente se vai estar nublado ou não, né? Como é que vocês fazem isso nessa organização? realmente a gente sempre está olhando previsão do tempo, sempre, sempre. Não existe uma produção que não olha a previsão do tempo, se for filmar Uhum. externa, e até interna, porque às vezes a chuva mesmo pode afetar som, né? Uhum. Então, e a própria luz e tal, mas luz você até dá um jeito, né? O som não. Mas a Até o tempo da produção equipe chegar no set, né? A chuva altera tudo, né? atrapalha tudo, atrapalha trânsito na cidade, então o que foi previsto para a equipe chegar pode atrasar, né? Assim, e acontece mesmo, como um acidente, enfim, já aconteceu várias vezes de ter a previsão de chegar, aconteceu um acidente no caminho que todo mundo pega para chegar, sei lá, no Recreio, na Barra, e o set atrasa porque não tinha como você prever um engarrafamento de 2 horas, né? Assim, Uhum. mas a gente estava falando do. Ai, eu ia falar alguma coisa Dessa coisa sobre. do nublado, né? Assim, como é que você consegue prever com Assim, antecedência? nesse longa específico, tinha muita coisa que era na mesma locação interno e externo também. Então, tipo, abria muito sol, vamos fazer a parte interna. Deu uma nublada, vai para externa. Mas, óbvio, algumas situações você consegue resolver assim. Não são todas, né? Uhum. A Mara falou assim: filmei em Itu porque era uma cidade que não chovia. Chegamos lá e choveu todos os dias. É isso. Pois é. Isso que eu ia falar. Só concluindo, a produção, ela sem direção também, eu acho que fica o tempo todo olhando previsão e se chega realmente muito perto da filmagem, a previsão mudou e ficou ruim para o que a filmagem precisa, a gente chega até a pagar, né? Fazer aquela previsão paga para realmente ser oficial a decisão, seja vamos correr o risco, seja não vamos correr o risco e vamos fazer outra coisa nesse dia, vamos mudar o plano de filmagem, Uhum. sabe? E no caso do filme do Daniel, como é que vocês resolveram isso? Assim, você falou que deram um jeito. Qual foi esse jeito? Não, chuva realmente não tinha, né? Assim, dezembro não foi, pelo menos foi 2018 isso.
não foi um ano chuvoso, mas eu acho que a gente acabava usando coisas de maquinária, aquela coisa para, né, para tampar um pouco. Gente, esqueci o nome. Pode ser um butterfly alto, mas tem, enfim, difusores, coisas para diminuir o contraste, né? Que aí também não é meu departamento. Aham. Mas, E vamos enfim, a chegar gente nele em algum momento aqui também. da fotografia elétrica e maquinária aí. Isso. Mas sim, a gente usava alguns recursos. Outras vezes, quando não dava, era realmente para e filma o que tem que filmar interno e depois vamos ver se volta. Ou realmente não dá e vamos mudar o plano de filmagem e tentar filmar isso outro dia, né? Uhum. Mas É, enfim. e tem que saber lidar com isso, né? Assim, também saber, acho que a grande coisa em todas as produções assim também que eu já tive é saber lidar com isso e lidar da melhor maneira e resolver o problema, né? Assim, eu acho que quando isso acontece, geralmente as pessoas ficam afetadas, né? Ah, não deu certo, fica preocupada, joga aquela tensão, né? Mas acho que o importante é sempre ter o pé no chão, né? E focar e concentrar para conseguir, né? Não é que não foi feito naquele dia que não vai ser feito. E a questão a gente tem que resolver problemas. A gente o tempo todo, né, assim, acontecem imprevistos, coisas que a gente não esperava, e a gente tem que lidar e resolver, É, né, mais assim, importante. No final tem que dar certo, não tem jeito. é, e Legal. dá, sempre dá. E sempre dá, de um jeito ou de outro, né? Eu acho que tem uma coisa criativa também, né? Às vezes você não tem uma solução imediata, mas às vezes você acha uma solução criativa ali naquele momento que você consegue, digo, os diretores, ou enfim, equipe, né, de maneira geral, e consegue driblar aquilo, né? Acho que lidar com um imprevisto é qualquer produção, né? Não tem jeito. É. E aí, nesse sentido, também uma boa equipe faz muita diferença, né? Tanto de um astral para cima do tipo, vamos resolver o problema, ao invés de ficar reclamando que não deu É, certo, que não dá certo, né? é. E essa criatividade mesmo de resolver. Eu já fiz alguns trabalhos que eu fiz como diretor, eram produtos para que a gente fazia para a internet. E aí, quando você realmente se estressa ou quando você se afeta para aquela situação, realmente a equipe, né, todo mundo, quando tem uma pessoa, eu acho que mas eu acho que com o tempo, né, conforme você vai fazendo, trabalhando na área, né, a gente vai aprendendo também que essas dificuldades acontecem e que é isso, a gente vai lidar a vida toda e nosso papel é realmente fazer funcionar, apesar de tudo. Legal, a gente falou um pouquinho então do departamento de produção, falamos algumas coisas já do coordenador de produção. Vou te fazer essa pergunta para a gente poder abrir um pouco mais assim sobre o coordenador de produção. Então a gente falou da coisa do orçamento, né, Raquel? Que é uma coisa importante. Como é que o SET se organiza para a gente poder manter aí esse orçamento ou lidar com essas questões que a gente levantou, né? O que mais? Assim, quais são as outras funções que o coordenador de produção tem? O coordenador de produção, assim, é óbvio, eu vou ficar falando repetidamente que depende do seu chefe, depende do projeto. Em publicidade, por exemplo, acontece, mas eu normalmente trabalhei com chefes, com diretores de produção que queriam todo mundo no set. E são poucas diárias, né? Uma, duas, no máximo que eu já fiz foram 5 diárias de publicidade. Então é diferente, assim. Então eu digo isso porque o coordenador de produção, isso sim é responsabilidade dele mesmo, do coordenador de produção, fazer pedidos de pagamento, toda a parte burocrática, assim, para a produtora, seja financeiro, como pedido de pagamento, pedido de verba, né, assim, e fiscalizar, não é fiscalizar, é tipo, Fiscalizar. fiscalizar foi, É. enfim, o assistente de produção vai fazer a prestação de contas da verba à vista, você tem que dar uma checada, uma olhada antes disso ir para o financeiro, né? E todas essas coisas burocráticas, contrato de equipamento, de estrutura, de equipe extra, muitas vezes, tudo isso passa pelo coordenador de produção. Como ele é uma pessoa de base,
normalmente, é a pessoa de escritório, ele realmente fica muito perto do controller do filme, do financeiro do filme, né? Porque ele tem que o tempo todo estar trocando essa bola. E parece às vezes que é pouca coisa falar que faz pedido de pagamento e pedido de verba, mas a quantidade de gente que você tem que pagar e a quantidade de verba de um filme em espécie que você precisa ter é muito grande, é um volume muito grande. Então, assim, às vezes o coordenador não consegue mais fazer nada além de ficar fazendo isso, sabe? Uhum. Assim, dependendo do filme. E existe Uhum. um processo burocrático mesmo, que para você fazer um pagamento, o diretor de produção às vezes tem que assinar um documento, depois o produtor executivo, para você conseguir entregar para o financeiro. Então, imagina Uhum. isso, você fazendo 300 pagamentos, sabe? Assim, Imagino que seja no mínimo uma loucura. é uma loucura, é uma loucura. Então, assim, fora que cada vez mais a gente está bem, o cinema brasileiro está realmente, assim, no nível profissional cada vez maior. Principalmente os streamings, quando chegaram, eles chegaram com uma política de anticorrupção muito boa. Então, assim, tudo você precisa estar muito certinho hoje em dia, sabe? Você precisa ter contrato com todo mundo e contrato certinho. Você precisa que a sua prestação de contas esteja super correta, sabe? Assim, Uhum. notas todas têm que estar valendo. E coisas que parecem bobeira, mas é isso, tipo, o serviço discriminado na sua nota não pode ser diferente do que Nike você tem na, no, na receita. Então, assim, coisas que, sei lá, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, a gente nem observava tão bem, sabe? Assim, mas a Uhum. gente precisa, as coisas têm que ser certinhas. E a prestação de contas é uma das coisas mais difíceis realmente de um projeto, né? Não é à toa que volta para a produtora várias vezes. Então, isso tem que realmente ter uma atenção muito grande. E o Você disse a coisa do streaming, mudou isso, regulamentou de uma outra maneira? Qual foi a mudança? os streams, principalmente o Netflix, que chegou antes, e agora a Amazon, eu nunca não fiz nenhum trabalho para a Amazon ainda, mas o Netflix ele tem uma política tanto de anticorrupção, você tem que fazer um cursinho anticorrupção antes de você começar uma produção, e tem palestra anti-assédio também. E não só Nossa. assédio sexual é assédio moral, né? Então, eu acho que são coisas importantes hoje em dia, porque não só no cinema a gente vive isso, né? Assim, qualquer empresa, qualquer ambiente de trabalho, você tem esses problemas. Então, você lutar contra tanto a corrupção quanto os vários tipos de assédio é importantíssimo hoje em dia. As pessoas às vezes fazem assédio sem nem perceber que estão fazendo assédio, né? Assim, Sim. Uhum. sexual às vezes parece que é claro, mas não, nem sempre é claro. Sempre quando você constrange uma outra pessoa, né, pode ser tanto assédio moral quanto sexual, assim, e quando você usa da tua posição, né, para fazer o que você quer, falar o que você quer, e os outros abaixo de você tem que ficar calado, porque senão podem ser mandados embora, isso é assédio, né, Com assim. certeza. Então, essas coisas, essa discussão já estava, né, assim, a gente já vem falado sobre isso, mas eu acho que a política desses streamings de fazerem isso também leva essa discussão também a ficar constante, né? E essa coisa da anticorrupção é muito importante, porque a gente no Brasil tem um costume, né, assim, tinha, pelo menos, eu acho que isso vem mudando, de dar um dinheirinho ali pro policial, né? O E próprio resolve a policial situação, chegava lá né? na tua filmagem, e aí? Vou parar, você tá lá com o alvará, você tá com tudo, mas isso não tem mais, pelo menos assim, nas últimas produções que eu tenho feito, isso não tem acontecido mais. É o certo e pronto, acabou. Sabe, assim. Uhum. Então, eu fico feliz com essas mudanças, assim, do cinema, assim, que eu vejo que realmente a gente está cada vez menos, assim, corruptos. E eu acho que isso, como pessoas, para tudo, né, a gente precisa não ser corrupto, senão não adianta nada você ficar reclamando de governo, se Exato, com você nas certeza. pequenas coisas acaba fazendo, se você, né, faz uma carteirinha de estudante para ir no cinema. Sim, exato.
Acaba que é uma coisa que, essa coisa da corrupção é uma coisa que abrange, né, todas as camadas, né, da sociedade, infelizmente, né, desde enfim, a gente tem muitos debates, né, sobre a classe política e tudo mais, mas é isso, quando você falsifica uma carteirinha de estudante ou dá um jeitinho ali no policial para liberar aquela diária para você, é sempre a questão do jeitinho, né? E nesse fato, a coisa do politicamente correto, né, que também vem com essa coisa da internet, com os streamings também, eu acho muito importante, né, trazer isso, né? Acho que o mundo está evoluindo para isso, esperamos, né, que evolua cada vez mais. Então, é interessante essa coisa que você falou da Netflix, bacana isso. Acho que é isso, né? Esse é o caminho, né? Sim, com certeza. E aí você Bem, falou sobre... não, Pode falar. voltando, então, eu acho que o coordenador de produção é realmente a função dele é essa burocrática, é essa de escritório, sabe? E aí todo o resto vai depender do chefe que você tem, do projeto que você tá, porque o diretor de produção pode passar coisas para você, de fechar, né, com fornecedores, com equipe extra e tal, mas isso tudo de ter o orçamento, de você ter o orçamento de produção também e poder ir fechando de acordo com o orçamento, mas isso vai do chefe que você tem, né? O quanto Uhum. ele vai te dar para você tocar, o quanto ele mesmo vai querer fazer e o quanto você também pode tocar, mas tem um limite. Pode ser que a figura do diretor de produção, se for falar com o fornecedor, vai conseguir uma coisa muito melhor do que você como coordenador. Assim como se o produtor executivo for falar, talvez consiga algo melhor do que o Uhum. diretor de produção. Então, tudo é caso a caso, né? Tudo assim, depende do projeto, depende do fornecedor, depende do que você pretende, depende do seu orçamento, depende de um monte de coisa. E tudo tem que estar integrado, né? Acima de tudo, para todo mundo trabalhar junto, né? Para resolver essas questões. Como é que você disse então que no cinema o coordenador de produção fica muito tempo no escritório, né? Fica no escritório, né? Resolvendo as questões de lá. Como é que acontece essa relação com o set, né? Assim, existe... Então, falando de novo, repetidamente, depende do chefe que você tem, porque tem diretores de produção que gostam de todo mundo no set. Então, o coordenador de produção vai para o set todos os dias e vai fazer o horário de set. Só que como o coordenador de produção é essa pessoa mais de base e ele tem esse contato financeiro, o financeiro não vai para o set, né? O financeiro fica na base, muitas vezes acaba que o coordenador tem que ficar fazendo essa de vai lá, abre o set, discute coisas que precisam ser discutidas com o diretor de produção, que ele sim normalmente fica no set, né? E aí vai para a base, resolver as coisas de base com o financeiro, com o jurídico, enfim, com quem for de base. E aí muitas vezes ele fica fazendo esse vai e volta. Ou porque realmente você tem que bater coisas com o financeiro, principalmente, sabe? Assim, então é muito difícil, pelo menos eu acho, assim, um coordenador de produção ficar só no set, sabe? Assim, ele Uhum. precisa ir para a base. E como também ele está muito envolvido com essas coisas burocráticas de pagamento, de fornecedores, de equipe extra, enfim, é melhor ele fazer, por exemplo, normalmente a gente filma 6-1, né? 6 dias filmando, um dia de folga. Estamos aí lutando para ser 5-2, porque é bem puxado esse Sim. ritmo, 12 horas por dia, 6 dias por semana. Mas aí, por exemplo, nem sempre a folga é no domingo, né? Às vezes, esse 6-1, você pode ter folga durante a semana. Mas o coordenador de produção, como ele faz muito essas coisas burocráticas, é melhor que ele para resolver coisas de fornecedor, de comércio, de compra de não sei o que e de pagamentos e tal, é melhor que ele folgue num dia que não é útil, né? No domingo, por exemplo. Então, às vezes, Uhum. ele acaba fazendo esse horário diferente do horário que é feito de 7 e programando as folgas diferente das folgas de 7 também. Mas é isso, depende do seu chefe, depende do projeto. Isso você disse, por exemplo, essa relação com o set acontece então com qual é o profissional que você se relaciona mais diretamente, se você estiver fora do set, se você estiver dentro do set, qual é o profissional que você se relaciona mais diretamente?
na Porque tem essa coisa, filmagem. você diz de equipe de base, né? Como é que é essa equipe de base no set, assim? O que que eles fazem? Como é que é isso? A equipe de base no set. É, no set ou a equipe de base fora? Como É é, porque são assim, a essas equipe de equipes? base, normalmente que você tem numa base, você tem o financeiro, com certeza, que está na base. E aí, num projeto maior, né, você tem o coordenador de produção e às vezes um assistente, um estagiário que fazem base com você, porque às vezes é muita coisa que você tem que comprar, reabastecer set. Enfim, tem um volume de coisas grandes dentro ali para fazer de base, de escritório mesmo, que é mandar e-mail, que é ligar e que não tem nada a ver com set, você pode fazer na base. No set, quando a gente já está filmando, definitivamente o coordenador de produção tem que estar ali muito para bater coisas com o diretor de produção. Né? Uhum, Assim, porque você pode ligar, você pode mandar WhatsApp e tal, mas tem coisas que é melhor bater ali ao vivo para não ficar dúvida, para não ter erro de comunicação, de nada para você ir tocando as suas coisas depois. Então, problemas que tem que ser resolvidos, que você não pode tomar uma decisão sozinha, tem coisas que você pode, tem coisas que você não pode. uhum. Então, eu acho que o principal é isso. Mas o coordenador de produção, muitas vezes também bate uma bola boa com o platô, porque principalmente, normalmente aí, vou Quem que é dando o um caso a platô para as pessoas caso, que não conhecem? o platô é o produtor de set, é o produtor que toca ali toda a estrutura do set, né, para filmagem. Então, ele chega antes de todo mundo na equipe, para quando a equipe chegar, o café da manhã está montado pelo catering, a estrutura de camarim, de maquiagem de figurino estarem prontas, ter certeza que Uhum, chegou caminhão de elétrica, maquinária de equipamento, todas essas coisas. Então, e aí, enfim, ter lixeira no set, ter o banheiro limpo, é o cara que olha todas essas coisas do set mesmo funcionar. Por quê? Porque o diretor de produção, ele é um cara que ele tá ali no set e tem que resolver problemas porque afetam o orçamento de produção, porque ele é o responsável da produção, mas ele também tem um monte de coisa de base para fazer com o coordenador de produção, né? aham, Assim, sim, aham, então, muitas vezes o diretor de produção está no set, para o que daí vier, porque problemas aparecem, ele tem que estar ali. Mas ele às vezes está fazendo uma base, porque ele tem que mandar e-mail, ele tem que ligar para um monte de gente, ele tem que fazer um monte de coisa, ele tem que conversar com o coordenador para passar coisas para o coordenador, fazer, enfim. Então, o platô, ele tem seus assistentes também, tá ali responsável por tudo ali, para o set estar limpo, para ter a manutenção né, assim, de água, de café ali, sempre posta. Ele tá ali de uhum, olho em tudo que está acontecendo no set. Se tiver uhum, um barulho vindo de fora, opa, tem que ir correndo lá para ver onde está esse barulho, para poder parar com esse barulho. Então, ele tá ali para isso. E aí, o platô, ele também pensa em segurança de set, operador de trânsito quando você precisa de reserva de vagas, limpeza extra quando os seus assistentes não dão conta de fazer uma limpeza leve, quando você tem que entregar realmente a locação super limpa, você precisa contratar limpeza. Então, acaba que o coordenador de produção, óbvio, bate também com o diretor de produção, mas bate com o platô, com o diretor de produção também, principalmente por causa de grana, porque às vezes você tem X no orçamento e acaba precisando de um valor a mais devido às suas locações, né? Mas aí você bate a quantidade de operadores de trânsito que você precisa para reserva de estacionamento do dia seguinte, reserva de vagas, quantidade de segurança no set, principalmente se você estiver filmando externa, num lugar cheio de gente, você vai precisar de mais segurança do que se você uhum, estiver dentro de um estúdio, que muitas vezes você só precisa de um, ou às vezes, dependendo, o próprio lugar tem, e aí você não precisa, mas aí você vai precisar de brigadista. Então, assim, o coordenador de produção bate essa bola com o platô também, uhum. para fechar essa logística. Mas aí o platô que organiza essa logística no set, né? Assim, No é, set, o platô fica de olho nessas pessoas, né? Assim, vai dizer. Porque é isso, o diretor de produção também vai fazer isso, mas pode ser que o diretor de produção esteja resolvendo um outro pepino lá.
Então, o Uhum. platô vai falar, ó, você aqui fica com esse segurança, fica aqui olhando a câmera, o outro fica olhando o equipamento de lá, o outro vai lá para a porta de entrada e fica fazendo não sei o quê. Sabe, assim, Uhum. vai fazer isso. Mas Legal. essa bola e esse controle né, assim, de segurança, de operador de trânsito, de brigadista, de limpeza, é feito pelo coordenador de produção. Então, essa Uhum. bola é sempre batida ali com o diretor de produção ou com o platô. E é a mesma coisa de estrutura também, né? Porque você prevê, junto com o diretor de produção e com o platô, quanto a quantidade de pranchões que você vai precisar, de ventiladores, de, enfim, de arara, de cabide, né? Isso, no longa, hoje em dia, o figurino vê isso, mas assim, pranchão, você tem um monte de coisa ali, barraca que você vai precisar para o set, né? Tem casos que você vai precisar de ar-condicionado. Às vezes o portátil funciona, às vezes não. Você vai ter que contratar uma empresa de ar-condicionado mesmo para poder colocar uma casa inteira com ar-condicionado. Enfim. Várias questões. É. Que são coisas que aparecem na hora, né? Às vezes, né? Você tá lá. O ideal é que não apareça na hora, que isso a gente consiga planejar. A gente tem um negócio que se chama Tech Scout, ou visita de locação técnica, né? Que você vai umas 2 semanas antes da filmagem começar a visitar as locações, entender o que cada uma dessas locações precisa. E aí você vai com o chefe de equipe de cada departamento. Você vai com o Você, coordenador de cinegrafista, produção, vai. Hum? O coordenador de produção vai também na locação e vai fazer tudo isso. Normalmente sim, mas pode ter situações também que já esteja com 1 milhão de coisas para fazer e não dê para o diretor de produção e o coordenador irem, porque senão você para uma preparação, a produção que tem que estar acontecendo por causa dessas visitas. Mas o ideal é que sim, até porque o coordenador é o braço direito do diretor de produção, então todas as coisas que estão sendo faladas de equipamento especial para um dia específico, para uma locação específica. Nessa locação a gente vai precisar trazer mais barraca, porque não tem lugar para colocar o cater. Então, nesse dia específico, a gente vai precisar de mais 12 barracas, sabe? Assim, Uhum. então, para não sobrar toda essa responsabilidade para o diretor de produção depois ter que passar para o coordenador e pedir essas coisas, né? O ideal é que o coordenador esteja lá também e já vá fazendo suas anotações para pedir. Mas nem Uhum. sempre isso é possível. Aí, de novo, de casa a casa. Até porque é isso, né? Quanto mais você prevê, mais problemas você evita e também você consegue cumprir as necessidades do dia, né? Assim, eu acho que o importante é que tudo esteja funcionando, né? A R Leico, ela comentou, eu achei legal o comentário dela daquilo que a gente estava falando da Netflix. Os streamers trabalham com auditoria em todos os projetos para verificar se os valores executados condizem com os orçamentos aprovados. A gestão financeira dos projetos é de alta complexidade. Foi mais ou menos o que você falou, né? Que a gente tem que tomar Essa esse parte cuidado. não é né, assim, é a anterior a mim, posterior, né, auditoria e tal. Mas é isso, é cobrado da gente que está ali realizando a filmagem, a produção, que seja realmente muito transparente, muito correto, assim. E isso Legal. realmente é muito bom. Tem uma pergunta aqui do ou da, eu tô lendo pelos nicknames, tá, gente? Vilela.lu tá perguntando em que momento acaba o trabalho do coordenador de produção. Isso é legal. É importante a gente falar assim, quando começa e quando acaba. Então, vamos produzir um filme. Quando começa e quando acaba. Normalmente o trabalho do coordenador começa na pré-produção, aí só para explicar, né? Você tem toda aquela parte lá de captação, de recursos e tal, que a gente não participa disso. Aí você contrata aquele produtor executivo lá para começar, e aí esse cara vai começar lá na pré-pré, porque ele tem que rever orçamento, pensar várias coisas e tal. E às vezes ele chama já o diretor de produção para começar com ele na pré-pré, que a gente chama que a gente tem a pré-produção e antes da pré-produção a gente tem uma pré-pré, que aí é com a equipe muito reduzida. Normalmente quem começa é o assistente de direção, o primeiro assistente de direção, o produtor executivo, muitas vezes o diretor de produção também, para já ir pensando como vai ser o plano de filmagem, o que vai caber, o que dá. Já fazem umas reuniões com fotografia, com os departamentos, assim, mas uma coisa muito inicial para se entender. Contrata os chefes, né, de cabeças de equipe, mas isso é nessa pré-pré.
O coordenador de produção, eu já entrei em pré-pré, uma semana de pré-pré, mas é mais difícil. Normalmente, o coordenador de produção entra quando se começa a pré. Uhum, A pré em longa varia, podem ser 4 semanas, mas normalmente são 5, podem ser 6, e aí se for um projeto muito longo, se for série, às vezes tem mais tempo, série com 12 episódios, 13 episódios, às vezes tem mais tempo de pré e mais tempo de filmagem também. Muitas vezes a gente faz 5 de pré, 5 de filmagem e uma semana de desprodução. uhum. Então, o coordenador de produção normalmente faz isso, faz a pré-produção, a filmagem, e aí tem normalmente uma semana de desprodução, às vezes um pouquinho mais, porque ele fica preso com essas burocracias aí que a gente já falou, e que às vezes acaba prendendo ele mais um pouquinho. Mas Uhum. normalmente é isso. Quem faz esse controle no set, assim, de notas e todas as coisas que vão aparecendo, as coisas que estão sendo compradas, pega essa nota, arquiva, junta. Esse trabalho tem a ver também com o... Porque isso, eu imagino que aconteça no set, Então, tá normalmente certo? você faz pedidos de verba, que quem faz esse controle é o coordenador dos pedidos de verba, de quanto que você está pedindo em cash. Mas você tem um assistente de produção que vai fazer essa parte mesmo de prática, de tipo, precisa de dinheiro para comprar não sei o quê, toma esse dinheiro, o motorista vai lá comprar, traz com a notinha. Hoje em dia, tudo tem que ter CNPJ, então você tem que ter CNPJ da empresa. Então, esse assistente de produção vai checar se a nota está valendo, está certinha. Muitas empresas colocam nota em contingência, é um saco, porque eles fazem isso para depois cancelar a nota. E aí você tem um problemaço para sua prestação de contas, que você pegou uma nota em contingência e eles cancelaram a nota, sabe? Assim, enfim, mas isso quem faz é o assistente de produção. E ele, normalmente, né, aí que tem, isso que a gente fala aí de tem coordenador que realmente gosta de fazer prestação de contas à vista e ele vai fazer porque ele só confia nele fazendo e tal. Mas Uhum. normalmente você tem um assistente de produção que vai fazer isso e aí vai fazer notinha por notinha, calcular valor total, prestação de R$ 1.000, toma aqui, todas as notinhas certinhas. E aí é isso. Eu gosto de, antes do assistente mandar entregar para o financeiro, eu gosto de dar uma olhadinha. Por mais que eu confie, enfim, normalmente eu trabalho com assistentes que eu confio, né? São meus Uhum. amigos de vida, inclusive, assim. Claro, é. Mas, Uma mas responsabilidade eu gosto grande, de né? dar uma Imagina um olhadinha. detalhezinho. Hã? Não, eu digo, uma responsabilidade grande, né? Uma notinha, uma coisa assim. Às vezes você fica perdido, o negócio não fecha, você precisa E você entender tem por que 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 não fechou. confiar, né? Você tem que É. trabalhar com gente que você confia, até porque você está lidando com dinheiro, né? E Uhum. não só confiar de a pessoa não roubar, né? De realmente ser cuidadoso, de você não perder nenhuma notinha, você ter uma É, prestação de contas que realmente seja compatível com o seu gasto, né? sim. É. A Lara Carolina, ela estava perguntando aqui, platô é um só? É um só, né? Pelo que você falou. Chefe de platô, sim, mas o platô normalmente tem assistentes também. No longa, ele Ah, pode ter sim. 2, 3, até 4 assistentes. E às vezes, dependendo da locação, em algum dia específico, a gente pode ter que chamar gente extra pela Uhum. quantidade de coisas mesmo. Assim. Mas ele é mas ele tem assistentes. Agora pensando sobre a diária, né, Raquel? Assim, é, eu acho super legal isso. Assim, uma coisa que eu tenho perguntado também assim para outras pessoas é assim, como que você descreveria um dia no seu trabalho? Vamos supor que você está na produção de um filme. Como é que é um dia do coordenador de produção? Assim, como é que você faz no momento que você chega? A gente falou do ciclo todo. Agora, como é que seria esse dia? Do momento que você chega, quer dizer, na hora que você começa a trabalhar no escritório, seja no escritório ou no set, você disse que depende da produção e do diretor, né? É, é, como é que é esse dia? Assim? Quais são as suas atribuições no dia? Descreve aí pra gente. Tá. Mais uma vez, tudo Depende. depende muito. Porque assim, Depende do diretor de seu dia produção. você pode achar que, pô, amanhã eu vou ter um dia tranquilo, só tenho que resolver isso, isso e isso, e aí de repente, tipo, o set começa às 7 horas da manhã, 5 horas da manhã alguém te liga com uma bomba que aconteceu alguma merda muito grande. Então, assim, você achava que seu dia ia ser tranquilo, mas de repente deu problema, o cara do ar-condicionado chegou,
no set para testar e não tá funcionando. E ele falou que não tem outro. Não Sabe, tem assim, como dei um prever. exemplo assim, mas enfim. É. Então, uma coisa que você achava que era tranquila vai virar, tipo, você correndo atrás de fornecedor o dia inteiro para poder, para ontem, para ir para o set, para poder, porque o set não dá para filmar com a ator suando, blá, 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 blá. Então, assim, Uhum. pode mudar tudo que você estava prevendo, né, daquele dia. Mas, assim, normalmente, por ser uma pessoa de base, e aí que está também um bom profissional de produção, ele tem que saber priorizar o que é mais urgente, né? Então, assim, Uhum. você saber o que você precisa resolver logo e o que você pode deixar para resolver depois é muito importante para a produção. Então, normalmente, não conheço nenhum coordenador que não tenha o seu caderninho com anotações de coisas que você tem que fazer. Às vezes esse caderninho pode estar bem cheio, mas você tem que priorizar o que é mais importante para fazer naquele dia. Seja um pagamento que tem que sair, vai ter que abrir uma exceção, você vai ter que falar com o financeiro assim que você chegar, que precisa abrir uma exceção para pagar aquela pessoa aquele dia, senão você não vai conseguir retirar não sei o quê. É, seja um contrato que também o cara não assinou e a gente já vai filmar naquela locação, então, tipo, a primeira coisa do dia é mandar um motoboy entregar o contrato para esse cara, não pode esquecer de jeito nenhum. Ou então eu mesmo vou lá pessoalmente para esse cara assinar, sabe assim, não sei, varia, mas eu acho que o importante mesmo é o coordenador de produção, assim como qualquer pessoa de produção, entender o que é prioridade daquele dia, Uhum. daquele momento. Porque você tem. Não adianta você preencher planilha, atualizar planilha. Atualizar planilha é uma coisa super importante, porque você tem que ter controle de tudo. Mas não Sim, adianta verdade. atualizar planilha se você tem um negócio urgente para resolver, né? Aham. Aham. E saber entender, né? Ter essa percepção também é importante, né? Mais uma vez, naquilo também que a gente já disse, né? O importante é fazer o negócio funcionar, né? Tem que dar certo, né? Como você mesma falou. Então, são esses improvisos. A Lara La Carolinita, ela tá falando assim, você já até falou algumas coisas, mas conta de um dia bizarro. Lembra aí de um Eita! dia que é aquele dia que o seu improviso, seu senso de improviso estava ali no máximo e você teve que dar um Ai, eu jeito. sou muito ruim disso, gente. Bem, a Eu coisa do sou muito ar-condicionado eu ruim acho que porque foi um eu tenho uma dia. coisa que é positiva e negativa. Eu guardo só coisas legais e boas, sabe? Assim, eu tendo a coisas ruins e dias bizarros, assim, eu tendo a apagar e esquecer que aconteceram. Uhum. E aí pensar assim, é isso. Eu lembro de Olha, a coisa do problemas ar-condicionado aleatórios que deve ter são. acontecido, que você já falou algumas vezes que o ar-condicionado deixou de funcionar. Lembra que você comentou? É, pode ser, pode Pode ser. ter acontecido. Não, mas várias coisas de catering não chegar, sabe? Assim, e aí não ter café da manhã servido a tempo. É isso, de tipo, pô, tá um dia lindo, tudo acontecendo bem, de repente vem uma chuva torrencial e você não consegue concluir o dia. Né? Assim, mas eu queria tentar lembrar aqui de alguma coisa mesmo bizarra, assim, mas eu não tô conseguindo lembrar de nada, não. Mas Isso é uma eu tenho pessoa certeza que já otimista, muito aconteceu. bem, legal. Mas eu tenho É isso certeza que mesmo. já aconteceu, tá? Não, e para trabalhar com produção, né, Raquel, não tem jeito, né? A gente tem que ter o nosso lado otimista também, porque realmente saber lidar, né, com os problemas, com as coisas que vão aparecendo. Não tem jeito, né? É igual você mesmo falou, né? É resolver problema o tempo todo. Acho que deu uma travadinha aqui na sua imagem. Raquel, tá faltando agora, não sei se você está me ouvindo, mas tá faltando agora 1 minuto e 15 para acabar a nossa live. Vou pedir para você para a gente voltar. Tá me ouvindo agora? Oi? Tá Tô te vendo? ouvindo. Tá. Não, vou pedir só. Tudo bem se a gente voltar agora para um segundo momento aqui da live? Acho que tem algumas coisas legais para a gente falar. Não queria acabar correndo com você. E o Instagram, infelizmente, tem esse limitezinho de 1 hora para a gente deixar salva no nosso feed. Pessoal, quem tá aí, volta aí para a gente, com a gente, vem conversar. Se tiver algumas perguntas também, tá 100% aberta. A Raquel tá aí disponível aí, super parceira aí com a gente para tirar dúvidas e esclarecer um pouco mais sobre essa dinâmica aí de produção. Então eu vou voltar, Raquel, aí é só você entrar de novo.
tá bom? Beleza. Tchau, pessoal. Até breve. Até daqui a pouco. Até já.